Olá e bem-vindos. Hoje vamos espreitar a caixa de ferramentas dos psicólogos. Lá dentro vamos encontrar os dois grandes caminhos que os cientistas seguem para tentar desvendar, bem, os mistérios da mente humana. E vamos diretos ao assunto, com a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Como é que é possível estudar cientificamente algo tão nosso, tão complexo e, sejamos honestos, às vezes tão caótico como a mente? Parece uma tarefa impossível, mas a verdade é que existe um método. Então, para responder a isto, o nosso plano de voo é simples. Primeiro, o que é que queremos dizer com ciência neste campo? Depois, os conceitos básicos. A seguir, os tais dois grandes caminhos para o conhecimento. E, por fim, que ferramentas é que se usam na prática? Muito bem, vamos lá então à primeira parte. A ciência da mente. É super importante perceber logo à partida que isto não é sobre opiniões ou achismos. Nada disso. É uma busca sistemática, organizada, com regras muito claras. A palavra mágica aqui é mesmo essa, sistemático. A ciência, no fundo, é um processo, é um método rigoroso para juntar informação e construir conhecimento que seja, lá está, fiável e que se possa verificar. Não é só amontoar factos, é saber arrumá-los de uma forma que faça sentido. E os objetivos disto tudo? Bem, são ambiciosos e têm um impacto muito real no nosso dia-a-dia. Vejam bem, não se trata só de descrever o que as pessoas fazem. A psicologia científica quer ir mais longe, quer prever comportamentos, explicar porquê é que acontecem e, talvez o mais importante, usar esse conhecimento para ajudar a mudar comportamentos para melhor. Pensem nisto. É daqui que saem coisas como terapias eficazes para a ansiedade ou, por exemplo, estratégias de ensino que realmente funcionam. Ok, agora que já temos a ideia geral, vamos aos pilares, à linguagem comum que todos os investigadores usam. É fundamental conhecer esses termos para percebermos o resto da história. E como é que se constrói conhecimento? Bem, tudo começa com uma coisa pequenina, um facto, uma observação isolada. Mas depois, reparamos que esse facto se repete. E quando vários factos parecidos formam um padrão, temos um fenómeno. A partir do momento em que começamos a recolher informação sobre esse fenómeno de forma organizada, aí sim, temos dados. E é assim que se passa de uma simples curiosidade para uma investigação a sério. E com estes dados todos, o que é que os cientistas fazem? Constroem teorias. E agora, atenção, é preciso desfazer um mito muito comum. Uma teoria científica não é um palpite, não é um eu acho que. Muito pelo contrário, é das ferramentas mais poderosas que existem. Pensem numa teoria como um mapa detalhado que não só explica como é que os factos se ligam uns aos outros, mas que também nos ajuda a prever o que vamos encontrar mais à frente. Ok, então temos este mapa, a teoria. Mas como é que sabemos se o mapa está certo? É aí que entra a hipótese. Uma hipótese é, no fundo, uma aposta. Uma aposta informada, muito específica, que sai da teoria e que podemos ir testar no mundo real. É a ponte, exatamente, entre a grande ideia abstrata e a experiência concreta. E é precisamente aqui que chegamos ao coração da nossa conversa de hoje. Porque, para usar estas ferramentas todas, existem duas grandes estratégias, quase duas filosofias diferentes para construir conhecimento. E a diferença entre elas é, basicamente, a direção. Vamos pensar nisto de uma forma simples. O método indutivo é como construir com legos sem instruções. Começamos com as peças soltas, as observações, e vamos juntando, a ver que padrões emergem, até que de repente temos uma estrutura, uma teoria. Já o método dedutivo é o contrário, é ter a planta da casa, a teoria, e ir ao terreno verificar se uma parede em específico, a nossa hipótese, está mesmo no sítio onde a planta diz que devia estar. O cientista que usa o método indutivo é, essencialmente, um explorador. Está a entrar num território completamente novo. O que é que faz? Observa tudo à sua volta, toma notas, procura padrões. E no fim da viagem, o que é que traz? Um mapa. O objetivo aqui é mesmo esse, descobrir algo novo, criar uma teoria a partir do nada. Do outro lado, temos o investigador dedutivo, que é mais um detetive. Pensem no Sherlock Holmes. Ele já tem uma teoria, um suspeito principal. A partir daí, deduz uma pista muito específica que tem de estar na cena do crime se a sua teoria estiver correta. Essa pista é a hipótese. E o que é que ele faz a seguir? Vai à cena do crime, ou seja, faz a experiência, para ver se a pista está lá ou não. Mas, e este é o ponto-chave, não se trata de uma competição para ver qual dos dois é melhor. Nem pensar. Eles são parceiros. São como parceiros de dança. A exploração indutiva, a do explorador, gera as novas ideias, as novas teorias. E depois, a investigação dedutiva, a do detetive, vem testar e refinar essas teorias. É um ciclo constante que faz a ciência andar para a frente. Então vamos lá, à parte final. Como é que estes dois caminhos se traduzem em ferramentas de investigação concretas? Porque, no fim de contas, um psicólogo tem de saber escolher a ferramenta certa para a pergunta que quer responder.
E na prática podemos pensar em 3 grandes tipos de investigação. Primeiro, a descritiva, que basicamente pergunta: ok, o que é que se está a passar aqui? Depois, a correlacional, que já vai um passo além e pergunta: será que estas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Estão relacionadas? E por fim, a experimental, a única que tem a coragem de perguntar: será que há causa B? E agora a ligação torna-se óbvia, não é? O método indutivo, o do nosso explorador, é perfeito para os estudos descritivos e correlacionais. É a abordagem ideal para chegar a um sítio, mapear o terreno, ver que rios correm ao lado de que montanhas, mas sem ainda tentar explicar o porquê. Já o método dedutivo, o do nosso detetive, é o motor da investigação experimental. Se a teoria diz que mais motivação leva a melhor desempenho, um estudo experimental é a forma de montar um teste controlado para confirmar se a motivação causa de facto essa melhoria. Portanto, na prática, as coisas arrumam-se mais ou menos assim. A investigação qualitativa, que anda à procura de significados, de contextos, essa é puramente indutiva. A experimental, que procura relações de causa e efeito, é puramente dedutiva. E a correlacional? Bem, essa fica ali no meio, muitas vezes a fazer a ponte entre as duas. E esta dança entre os dois métodos, esta parceria, tem um nome oficial. Chama-se Sistema Hipotético Dedutivo. É o grande motor da ciência. E a beleza disto tudo é que é um ciclo que se autocorrige. As observações, a parte indutiva, geram ideias frescas. Depois, os testes, a parte dedutiva, garantem que essas ideias são realmente sólidas. É isto que impede a ciência de ficar estagnada ou presa a conclusões erradas. Resumindo, o que temos aqui é uma parceria perfeita. Pensem nisto como uma empresa. O método indutivo é o departamento de inovação, sempre a gerar novas ideias. E o método dedutivo é o departamento de controle de qualidade, que testa rigorosamente cada uma dessas ideias antes de irem para o mercado. É esta combinação que permite à psicologia evoluir de grandes questões filosóficas para respostas concretas, baseadas em evidências que podem de facto melhorar a vida das pessoas. Portanto, se houver só uma coisa a reter disto tudo, que seja este número. 2. 2 caminhos fundamentais. O do explorador e o do detetive, que juntos, e só juntos, nos dão o poder de começar a compreender esta coisa imensa e fascinante que é a mente humana. E para terminar, fica uma pergunta para pensarmos. Da próxima vez que aparecer uma notícia sobre um novo estudo em psicologia, experimentem fazer este exercício. Isto foi obra de um explorador, que estava a mapear um território novo, ou de um detetive, que estava a testar uma pista muito específica. Porque perceber de onde vem uma ideia muda completamente a forma como olhamos para a conclusão.